Olá, eu sou Sérgio Gonçalves, médico especialista em reprodução assistida. Quero te dar as boas-vindas ao Fertilidade em Cores, que é um canal voltado para esclarecer todas as questões referentes à reprodução assistida de pessoas LGBTQIA+. A gente sabe que a fertilização in vitro é uma das técnicas mais indicadas em reprodução assistida, mas muitas pessoas, embora já tenham ouvido falar da chamada FIV, fertilização in vitro, não sabem muito bem como que ela funciona. Às vezes confundem com inseminação artificial. A gente tem até um vídeo no qual eu explico a diferença, mas nesse vídeo especificamente eu quero te explicar quais são as etapas, o passo a passo da fertilização in vitro, desde a indicação do tratamento até acontecer a gravidez. A fertilização in vitro começa com o planejamento. A gente faz uma avaliação das pessoas envolvidas, quem vai fazer a fertilização in vitro, avalia os órgãos reprodutores, entre eles, por exemplo, a reserva ovariana. Quando a gente vai estimular ovários, a gente precisa saber se esse ovário vai responder bem ao estímulo, então a gente avalia a reserva ovariana, avalia as condições clínicas das pessoas envolvidas, a idade dos gametas, sejam óvulos, espermatozoides, para estabelecer um prognóstico e discute detalhadamente quais são os próximos passos. Definido que vamos fazer a fertilização in vitro, como que ela começa? A fertilização, a primeira etapa dela, propriamente dita, o início do tratamento, é o estímulo ovariano. Então a gente usa um hormônio chamado FSH, que é a sigla para hormônio folículo estimulante, que é o hormônio que vai estimular o crescimento dos folículos dentro dos ovários. Os folículos são as estruturas ovarianas que contêm os óvulos. Quanto melhor a reserva ovariana, maior o número de folículos e, consequentemente, a gente consegue um número maior de óvulos. Quanto melhor a reserva ovariana, maior o número de óvulos esperados depois do estímulo. Então, como funciona isso? A pessoa com ovários começa a usar essas medicações, que são injetáveis, são injeções subcutâneas que ela aplica na barriga, muito parecido com diabéticos que usam insulina. É a mesma técnica, uma injeção muito fácil, indolor, muito simples de aplicar, que a própria pessoa se aplica. E ao longo desses mais ou menos 10 dias, são feitos alguns controles de ultrassom, justamente para acompanhar o desenvolvimento dos folículos, ou seja, saber como está sendo essa resposta ovariana. E uma dúvida muito comum: como que esses óvulos saem dos ovários? É pelo próprio ultrassom transvaginal, só que aí sob anestesia, a gente faz um ultrassom e no próprio aparelho do ultrassom, que a gente chama transdutor, é introduzida uma agulha e a pontinha dessa agulha entra nos folículos. Pelo fundo da vagina, ela entra nos folículos e a gente aspira o líquido desses folículos. E dentro desse líquido vem os óvulos. Esses óvulos, portanto, eles vão direto para o tubo de ensaio e esse tubo de ensaio é imediatamente entregue ao laboratório de embriologia. Lá, os óvulos vão ser classificados, vão ver quais são os óvulos de qualidade, os óvulos que são maduros, e eles vão ser preparados para fertilização propriamente dita. Depois de algumas horas, esses óvulos vão receber os espermatozoides. Esse espermatozoide pode estar vindo de um parceiro, pode ser um sêmen de doador, não importa. Basta saber que no laboratório, esses óvulos vão receber o espermatozoide e o objetivo dessa junção é formar embriões. Nos dias subsequentes, esse óvulo que foi injetado com o espermatozoide, ou seja, houve a fusão dos dois gametas, óvulo e espermatozoide, eles vão originar os embriões e eles vão ficar em incubadoras e vão sendo avaliados quanto à qualidade embrionária. Ou seja, o que é a qualidade embrionária? É saber se o embrião está se desenvolvendo adequadamente e se ele tem um bom potencial de gravidez. Depois de 5 ou 6 dias, quando o embrião atinge um estágio que a gente chama de blastocisto, ele precisa ter um destino. E aí, ou ele vai ser transferido para um útero, ou ele vai ser congelado para uma transferência posterior. Uma vez que os embriões estão formados, a gente precisa ir para o próximo passo, que é justamente a transferência para o útero. Se a gente for fazer o que se chama de transferência a fresco, 5 dias depois da aspiração, a gente coloca o embrião dentro do útero. E esse é um procedimento muito mais simples do que a aspiração dos óvulos, ele não requer anestesia. É como se fosse um exame ginecológico com espéculo vaginal e por meio de um catéter fininho que a gente passa pelo colo do útero, os embriões ou o embrião é colocado dentro do útero. Depois de mais ou menos 10 dias, faz o teste de gravidez,
para saber se houve a implantação, ou seja, se a pessoa está grávida. Se o embrião tiver sido congelado, a gente escolhe depois um outro ciclo menstrual, no momento que for mais adequado, e a gente faz só o preparo do útero. E tem várias formas de fazer o preparo, mas é uma forma muito simples de ser feita, com medicamentos simples, não são injetáveis, a gente pode fazer até mesmo num ciclo menstrual natural. E aí depois a gente vai para o mesmo procedimento, né, que é a transferência embrionária, que é feita como um exame ginecológico, aí guiado pelo ultrassom pélvico. O único preparo que precisa é a bexiga cheia. Depois da transferência, em geral, 10 dias depois, 9, 10 dias, aí depende da fase de desenvolvimento do embrião, a gente faz o teste para saber se houve a implantação. Se o teste der positivo, 2 semanas depois a gente começa a fazer os ultrassons e acompanhar o desenvolvimento da gravidez. Então nesse vídeo eu te expliquei um passo a passo, lógico, de uma forma resumida, como que funciona a fertilização in vitro. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais detalhadamente, entre em contato com a gente. Os nossos canais de contato estão na descrição do vídeo.